Boa tarde a todos aí, né? Bora falar desses clássicos das finais aí do Campeonato Mineiro. O futebol tá meio parado aí por conta da data FIFA, mas acabou a data FIFA e agora é papo sério, agora é final do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro aí vai enfrentar o Atlético em dois clássicos, primeiro jogo na Arena MRV sábado 4h30, segundo jogo é no outro domingo 3h30 da tarde no Mineirão, clássicos aí com torcida única. O Cruzeiro, né, ele vem pro clássico aí com aquele futebol bem desempenhado aí na primeira fase do Campeonato Mineiro, em alguns jogos um futebol bem abaixo, mas ele bem na reta final o Cruzeiro foi evoluindo conforme foi passando e vai chegar forte aí, né, apesar de, afinal de contas, ele vem de 2 vitórias nos últimos clássicos. Então ele vai chegar forte para essa final. O Atlético acabou de trocar de treinador, o Filipão foi demitido e foi contratado aí o Gabriel Milito, um técnico argentino. Né? Não vai dar tempo dele implantar o futebol dele, né? Mas tem aquela questão da vontade a mais dos jogadores quando um técnico novo chega. Fora que o Gabriel Milito, acho que ele já vai dar pelo menos uma leve carinha ao time, porque ele vai ter 5 ou 6 sessões de treinamento até sábado. Né? O Cruzeiro ele tem a volta aí no clássico do primeiro jogo da final do Marlon, que estava suspenso no outro jogo, né? Na semifinal contra o Tombense. O Zé Ivaldo vai voltar também. E o Dineno, que estava sendo aí poupado por desgaste, né? Vai voltar a ser titular, eu imagino, no clássico, né? Já está de volta. O Cruzeiro que tem o Marcelo Moreno também registrado aí no BID, mas por enquanto não foi definido se ele vai entrar em campo e jogar uma partida oficial, se ele vai até ser relacionado, ainda não saiu lista de relacionado nem nada pro clássico. Então, tem essas voltas importantes aí pro técnico largar a mão. O Cifuentes foi na data FIFA lá para o Equador, vai voltar agora, né? Disputou os amistosos lá, agora vai retornar. Eu espero que o Larcamão nesse primeiro jogo entre com o Cifuentes no lugar do Lucas Silva e o Matheus Vital que tire ele e coloque o Robert de titular. O Matheus Vital no último jogo contra a Tombense ele jogou até bem, só que eu acho ele muito fraco, acho que em questão de vontade de garra para uma final, eu acho que o Matheus Vital num jogo comum ele já não tem essa pegada toda, imagina numa final de Campeonato Mineiro. Eu acho que tem que jogar quem está com vontade e quem vai entrar com garra e disposição. Porque clássico, o Cruzeiro nesses últimos anos vem jogando clássicos que o Atlético sempre foi superior tecnicamente ao Cruzeiro. Desde 2020, né, que o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B, todos os clássicos aí o Atlético tem uma qualidade técnica maior que o Cruzeiro. Mas em todos os clássicos até hoje, todos os jogos foram apertados. Por quê? Porque o Cruzeiro não tinha essa qualidade técnica, mas ele tinha disposição e vontade. Né? Vê-se aí o primeiro jogo, o primeiro clássico que tinha aquela diferença gigantesca tecnicamente. O Atlético foi vencer no último lance do jogo. Né? Vê-se também o clássico, o Cruzeiro venceu, que no ano que o Atlético foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro, o Cruzeiro venceu o clássico no Campeonato Mineiro por 1-0, né? Num jogo de disparidade técnica era absurda. Né? Tivemos aí também um clássico aí que o Atlético virou no finalzinho do jogo. Então foi muitos clássicos muito parelhos, apesar da diferença técnica. Eu acho que essa diferença técnica já não é tão grande mais. Tem uma diferença técnica sim, o Atlético tem um leve favoritismo sobre isso, mas não é tão grande mais igual era nos outros clássicos. Então, assim, acho que depois de muito tempo, vamos ter um clássico mais parelho entre Cruzeiro e Atlético. Né? Já foi mais parelho na primeira fase do Campeonato Mineiro e agora eu acho um clássico mais parelho. Eu não acho que o Atlético hoje ele tem um time muito acima e nem acho que o Cruzeiro tem um time tão abaixo. Acho que os dois ali estão... O Atlético está um pouquinho acima do Cruzeiro em técnica, mas o Cruzeiro em vontade se iguala com o Atlético. O Atlético eu creio que ele venha com mais vontade do que ele veio nos últimos clássicos. Por quê? Porque tem um técnico novo e técnico argentino ele tem uma vontade maior do que a maioria dos outros técnicos aí sul-americanos. Então, assim, creio que na vontade o Atlético já vai conseguir igualar com o Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro ele tem um time que ele vem sendo treinado desde o início do Campeonato Mineiro. Por mais que muitos falam que o Cruzeiro não está pronto, mas ele está formando seu time aos pouquinhos na temporada. Ele conseguiu a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro, por isso vai jogar em casa o jogo da volta e com a vantagem. Ou seja, tem mérito nisso. Por mais que tenha tido aquela eliminação na Copa do Brasil para o Souza, aquilo ali já é águas passadas.
foi um baque na temporada, mas o Cruzeiro não pode se apegar àquilo mais. Aquilo ali já era, e agora o Cruzeiro tem que olhar pra frente, que tem Sul-Americana, tem estreia de Sul-Americana, inclusive. Entre as finais do Campeonato Mineiro, no dia 4, ele estreia contra a Universidade Católica em Quito, e o Atlético, né, também joga pela Libertadores contra o Caracas lá na Venezuela. Né, o Cruzeiro ele vai enfrentar essa dificuldade que é jogar na altitude, entre uma e outra final. Por isso, na minha opinião, o jogo da ida vai ser muito importante para definir esses 180 minutos. Porque o Atlético ele não tem a vantagem, ele tem que ganhar um dos jogos para ser campeão. O Cruzeiro não, se ele empatar os dois, ele é campeão. Mas tem um detalhe: o Cruzeiro não vai querer perder para o Atlético. Aliás, clássico ninguém quer perder, né? Nem o Atlético, nem o Cruzeiro. Mas o Atlético ele vem com essa vaidade porque perdeu os dois clássicos na Arena MRV e está querendo vencer né? Em casa, entre aspas, porque praticamente é a casa do Cruzeiro, né? Mas o Atlético vai vir com essa vontade de vencer o primeiro clássico, além da vontade de ser uma final. E entre os dois clássicos, é mais fácil o Atlético vencer o clássico que ele é o mandante do que o clássico que o Cruzeiro é o mandante. Então, assim, creio que o primeiro jogo vai ser o que vai definir os 180 minutos, na minha opinião. O Atlético ele pode reverter essa vantagem para o lado dele, ou o Cruzeiro pode aumentar essa vantagem para o lado dele, dificultando a partida de volta no Mineirão. Mas assim, torcida única, mas o clássico é clássico, não tem isso. O Atlético perdeu para o Cruzeiro no último clássico com torcida única na Arena MRV. Então, clássico é clássico. Os dois jogos vão ser importantes, mas creio que o primeiro clássico vai desenhar melhor essa final. O Atlético ele vai ter umas 5 ou 6 sessões de treinamento até sábado com um técnico novo, que é importante isso, vai pelo menos conseguir dar uma leve cara ao time que o Gabriel Milito escolher. E o Cruzeiro ele já vem com o time montado, então é mais fácil o Arcamon definir o time. Né? Vai ter a volta aí do Marlon, vai ter a volta do Zé Ivaldo, vai ter a volta do Dineno, que estava sendo poupado por desgaste. Né? Creio que ele não vai fazer alterações bruscas. Ele não, eu queria muito que colocasse Cifuentes no lugar do Lucas Silva. Creio que ele não vai fazer isso, creio que ele vai manter Lucas Romero e Lucas Silva. E o Matheus Vital, creio que ele vai manter de titular. O Matheus Vital fez uma boa partida no último jogo e acaba que isso deu um argumento para o Larcamon poder manter o Matheus Vital de titular. Grande parte da torcida tem mágoas do Matheus Vital de 2023, mas é outra temporada. Eu não acho que o Matheus Vital ele seja tão ruim, ele tem uma leve técnica, mas ele falta vontade de garra. E isso numa final de Campeonato Mineiro tem que ter. Os dois times não. O Cruzeiro ele tem que entrar com essa garra e essa vontade acima do Atlético. Porque foi assim que o Cruzeiro conseguiu vencer os dois clássicos na Arena MRV. Então, e também, na minha opinião, o João Pedro já era para ter voltado. O João Pedro, por mais que ele tenha cometido aquele deslize, né? O Fernando foi emprestado aí, mas o João Pedro já está na hora de voltar. O Cruzeiro está precisando de um ponta-direita e o João Pedro da base, tem um Robert também, pode ajudar aí também o Rafa Silva que vem voltando aí depois de um longo período afastado, né? Então, assim, não sei como está a situação do Marcelo Moreno, que foi registrado no BID, mas não sei, porque o Pedro Martins deixou muito aberto se vai ter realmente um jogo de despedida com o Marcelo Moreno, ou se ele vai jogar várias partidas, podendo ser a despedida dele, uma delas. Então, eu não sei se ele vai relacionar, se o Larcamon, se o Cruzeiro vai relacionar o Marcelo Moreno para a final, né? Mas assim, não é questão de depender dele, não. É só uma opção a mais, né? No banco do Cruzeiro. Então, assim, creio que o Dineno, Arthur Elias e Matheus Vital seja o trio ali de ataque. O Matheus Pereira deve jogar no meio, Lucas Silva e Lucas Romero. Na minha opinião, muitos falam que ele pode vir de 3 zagueiros, né, espelhando o time do Atlético, que o time do Atlético provavelmente vai vir de 3 zagueiros. Então o Larcamon pode vir de 3 zagueiros, Zé Ivaldo, João Marcelo e Neres. Ou ele pode vir com aquela linha de 4 mesmo, né, que é colocando o João Marcelo e o Zé Ivaldo e colocando o Marlon e o William pelas laterais, né? Eu assim, tenho uma opinião que ele não vai mudar drasticamente o time assim, para uma final. Mas ele pode usar de estratégia e espelhar o time do Atlético, isso é verdade. Né? Ali tirando alguém do meio e
colocando o Neres ali na zaga junto com o João Marcelo e o Zé Rivaldo. Então, assim, saberemos somente no sábado, né, jogo aí às 4h30, o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. E vamos ver aí o que, que vai desenrolar aí, né, até sábado aí. O que o Larcamão vai preparar e o que o Gabriel Milito do lado de lá também vai preparar para o time do Atlético no sábado. Tá falado, pessoal, boa tarde e até mais.